Você sabia que o primeiro mártir cristão não era apóstolo, mas sua morte mudou o rumo da história da igreja para sempre? Estevão, um homem comum escolhido para servir mesas, tornou-se o protagonista de um dos relatos mais impactantes do Novo Testamento. Mas o que levou este diácono humilde a enfrentar o martírio com uma coragem que impressionou até seus executores? Qual foi o discurso tão poderoso que enfureceu os líderes religiosos a ponto de arrastá-lo para fora da cidade e apedrejá-lo até a morte? E por que suas últimas palavras ecoam através dos séculos como um testemunho de fé inabalável? A história de Estevão não é apenas sobre morte, mas sobre uma vida tão cheia do Espírito Santo que sua face brilhava como a de um anjo. Prepare-se para conhecer o homem que, mesmo diante das pedras que voavam contra seu corpo, teve a capacidade de perdoar seus assassinos e clamar por misericórdia para eles. Esta não é apenas mais uma história bíblica, é o relato de como um servo fiel transformou sua própria execução em um testemunho eterno, que converteu o maior perseguidor da igreja primitiva. Atos capítulo 6 nos apresenta Estevão em um momento crucial da igreja nascente. Os apóstolos enfrentavam um problema administrativo que ameaçava dividir a comunidade. As viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos, gerando murmuração entre os discípulos. Foi neste contexto que Estevão emergiu como uma das 7 escolhas sábias para resolver esta questão prática. Mas a Bíblia não o descreve como apenas mais um ajudante. Atos 6, verso 5, nos revela que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, uma descrição reservada apenas para aqueles verdadeiramente especiais nas Escrituras. Desde o início, Estevão se destacava não apenas por sua disposição em servir, mas pela presença inegável de Deus em sua vida. Ele não buscou posições elevadas nem títulos grandiosos. Sua vocação inicial era servir mesas, garantir que as viúvas fossem alimentadas com justiça e dignidade. Contudo, Deus tinha planos muito maiores para este servo fiel. O texto sagrado continua revelando que Estevão, cheio de graça e poder, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, conforme registrado em Atos 6, verso 8. Aqui encontramos algo extraordinário. Um diácono que não apenas servia mesas, mas operava milagres que rivalizavam com os dos próprios apóstolos. Sua vida demonstrava que Deus não está limitado por títulos ou posições eclesiásticas. O Espírito Santo capacita quem está disponível e cheio de fé, independentemente do cargo que ocupa. Estevão pregava com uma sabedoria que seus opositores não conseguiam resistir. Membros da Sinagoga dos Libertos, incluindo sireneus, alexandrinos e pessoas da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para debater com ele. Porém, Atos 6, verso 10, nos conta que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Imagine a cena. Um servo escolhido para uma tarefa administrativa, tornando-se tão eloquente e poderoso em suas palavras, que os mestres da lei ficavam sem argumentos. Isso não era simplesmente habilidade retórica humana, era o Espírito Santo falando através dele. A unção em sua vida era tão evidente que seus adversários não encontraram outra saída senão recorrer à mentira e à conspiração. Eles subornaram homens para que dissessem ter ouvido Estevão blasfemar contra Moisés e contra Deus. As falsas acusações começaram a se espalhar como fogo, incitando o povo, os anciãos e os mestres da lei. A multidão, que antes admirava seus milagres, agora se voltava contra ele, manipulada por líderes religiosos que se sentiam ameaçados pela verdade que Estevão proclamava. Ele foi preso e levado perante o Sinédrio, o mais alto tribunal judaico. As testemunhas falsas se apresentaram dizendo que Estevão falava continuamente contra o templo sagrado e contra a lei,
alegando que Jesus de Nazaré destruiria aquele lugar e mudaria os costumes que Moisés lhes havia transmitido. Diante do sinédrio, todos os que estavam sentados ali fitaram os olhos em Estevão e viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo, conforme Atos 6, verso 15. Pense neste momento, um homem falsamente acusado, cercado por inimigos sedentos por seu sangue, e seu rosto brilha com glória celestial. Não havia medo em seus olhos, apenas paz divina. O sumo sacerdote perguntou se as acusações eram verdadeiras, e Estevão respondeu com o discurso mais longo registrado no livro de Atos. Ele não se defendeu com argumentos jurídicos ou apelos emocionais. Ao invés disso, fez algo extraordinário. Recapitulou toda a história de Israel desde Abraão, mostrando como Deus sempre trabalhou fora das estruturas religiosas estabelecidas. Estevão falou sobre Abraão sendo chamado na Mesopotâmia, sobre José sendo vendido para o Egito, mas Deus estar com ele, sobre Moisés no deserto encontrando Deus numa sarça ardente. Sua mensagem era clara: Deus não está confinado ao templo. O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como disse o profeta. Se você está acompanhando esta jornada incrível pela vida de Estevão, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio desta série sobre os heróis da fé que transformaram o mundo. Cada história que compartilhamos aqui é um convite para fortalecer sua própria caminhada com Deus. O discurso de Estevão não era apenas uma aula de história, era uma acusação profética. Ele estava expondo a hipocrisia dos líderes religiosos que se apegavam ao templo e às tradições, mas rejeitavam o próprio Messias que essas tradições anunciavam. Cada palavra que saía de sua boca era como uma espada cortando através das justificativas e orgulho religioso. Ele lembrou-lhes que seus antepassados perseguiram os profetas e mataram aqueles que previram a vinda do justo. Então, Estevão chegou ao clímax de sua defesa, transformada em acusação. Com ousadia, que só o Espírito Santo poderia conceder, ele declarou conforme Atos 7, verso 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim também vós o fazeis. Estas palavras eram dinamite espiritual. Estevão chamou os líderes religiosos mais respeitados de Israel de teimosos, obstinados e rebeldes contra Deus. Ele continuou perguntando qual dos profetas seus antepassados não perseguiram, acusando-os de trair e assassinar o justo, referindo-se a Jesus Cristo. A sala explodiu em fúria. Atos 7, verso 54, nos diz que, ouvindo isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Imagine a cena. Os membros mais poderosos do Sinédrio perdendo completamente a compostura, rangendo os dentes de raiva como animais selvagens. Toda a formalidade e decoro do tribunal desapareceram. Eles não podiam refutar seus argumentos, então reagiram com violência emocional. Mas enquanto eles perdiam o controle, Estevão experimentava algo transcendente. Cheio do Espírito Santo, ele olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Esta visão celestial, no momento mais sombrio de sua vida terrena, revela algo profundo sobre como Deus sustenta seus servos fiéis. Estevão não estava sozinho naquele tribunal hostil. O céu se abriu para ele, permitindo-lhe ver o que era invisível aos olhos naturais. E ele viu algo notável. Jesus não estava sentado como geralmente é descrito, mas de pé. Os estudiosos acreditam que Jesus se levantou para receber seu servo fiel, como um rei se levantando para honrar um herói que retorna vitorioso da batalha. Estevão, incapaz de conter o que via, exclamou em voz alta, segundo Atos 7, verso 56,
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Para os líderes judeus, estas palavras foram a blasfêmia final. Eles taparam os ouvidos e, dando grandes gritos, arremeteram todos juntos contra ele. Sem julgamento formal, sem sentença adequada, a multidão se transformou em turba assassina. Arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. A lei judaica exigia que as testemunhas lançassem as primeiras pedras, e essas testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Este detalhe, aparentemente menor, seria profundamente significativo para a história da igreja. Saulo de Tarso, o fariseu zeloso que aprovava a morte de Estevão, testemunharia algo naquele dia que jamais esqueceria. As pedras começaram a voar. Cada impacto contra o corpo de Estevão era acompanhado pelos gritos furiosos da multidão. Mas em meio à dor lancinante e ao caos, Estevão fez algo que desafiava toda a lógica humana. Ele orou. Atos 7, verso 59, nos conta que, apedrejando eles a Estevão, este invocava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Suas primeiras palavras não foram de medo, não foram pedidos de socorro aos homens, mas uma entrega confiante de sua alma ao Salvador. Ele sabia para onde estava indo. Via Jesus de pé, esperando por ele. A morte não era o fim, mas o começo da eternidade na presença gloriosa de Deus. Então, enquanto as pedras continuavam seu trabalho brutal, Estevão caiu de joelhos. Este gesto é carregado de significado. Mesmo cambaleando sob o ataque mortal, ele intencionalmente se ajoelhou. E com sua última respiração, clamou em alta voz, conforme Atos 7, verso 60. Senhor, não lhes imputes este pecado. Estas palavras ecoam as próprias palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, no auge de sua agonia, com seu corpo sendo destruído por pedras lançadas por mãos cheias de ódio, encontrou graça em seu coração para perdoar seus assassinos. Ele não rogou praga sobre eles, não invocou julgamento divino, mas misericórdia. Este perdão não era fraqueza, era poder espiritual na sua forma mais pura. Era a manifestação do amor de Cristo, fluindo através de um vaso quebrado, mas rendido. Saulo de Tarso estava ali, observando tudo. Ele viu o rosto de Estevão brilhar como anjo, ouviu seu discurso poderoso, testemunhou sua coragem inabalável diante da morte, e agora ouvia suas palavras finais de perdão. Anos depois, quando Saulo se tornaria Paulo, o maior missionário da história, ele carregaria consigo a memória deste momento. O sangue de Estevão, como dizem, tornou-se semente para a conversão de Paulo. Atos 8, verso 1, nos diz que, tendo dito isto, Estevão adormeceu. A Bíblia usa esta palavra gentil, adormeceu, para descrever sua morte. Para o mundo, era uma execução brutal. Para Deus, era um servo fiel descansando após completar sua missão terrena. O primeiro mártir cristão selou seu testemunho com sangue, mas sua morte não foi derrota, foi vitória. Estevão ganhou a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que são fiéis até a morte. Sua história nos ensina verdades profundas sobre fé autêntica. Primeiro, que Deus usa vasos disponíveis, não necessariamente os mais educados ou bem posicionados. Estevão começou servindo mesas e terminou pregando o sermão que ecoa através dos séculos. Segundo, que a presença do Espírito Santo em nossas vidas é mais importante que qualquer título ou reconhecimento humano. A unção em Estevão era inegável porque ele estava cheio do Espírito. Terceiro, a história de Estevão nos mostra que testemunhar sobre Cristo pode ter um custo alto, mas vale a pena. Ele pagou o preço máximo, mas seu testemunho impactou gerações. Quarto, aprendemos sobre o poder do perdão. Estevão poderia ter morrido amargo, revoltado, clamando por vingança. Ao invés disso,
escolheu o caminho do perdão, refletindo perfeitamente o caráter de Cristo. Esta escolha não apenas libertou seus próprios últimos momentos de amargura, mas plantou sementes de transformação nos corações daqueles que testemunhavam, especialmente Saulo. Quinto, vemos que Deus sustenta os seus nos momentos mais difíceis. Quando Estevão mais precisava, os céus se abriram. Ele não enfrentou a morte sozinho, mas com a visão da glória celestial fortalecendo seu espírito. Esta promessa permanece para todos os servos fiéis. Deus nunca abandona os seus. Sexto, a vida de Estevão demonstra que nossa influência pode ir muito além do que imaginamos. Ele não sabia que sua morte catalisaria a conversão do homem que espalharia o Evangelho por todo o Império Romano. Não podemos medir o impacto eterno de uma vida vivida em fidelidade a Deus. Se você tem sido impactado por esta história poderosa de fé e coragem, deixe seu comentário abaixo compartilhando o que mais tocou seu coração. E não se esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o legado extraordinário de Estevão. Sua interação ajuda a espalhar estas verdades transformadoras. O legado de Estevão também incluiu consequências imediatas para a igreja primitiva. Atos 8, verso 1, continua dizendo que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O martírio de Estevão acendeu o pavio da perseguição sistemática. Saulo, agora totalmente envolvido na campanha contra os cristãos, começou a devastar a igreja. Entrando de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Parecia que o inimigo estava vencendo. O primeiro mártir havia caído, a igreja estava sendo dispersa, líderes eram presos. Mas Deus estava orquestrando algo maior do que qualquer um poderia imaginar. A dispersão forçada dos crentes se tornou a estratégia divina para espalhar o Evangelho além de Jerusalém. Atos 8, verso 4, nos revela que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O sangue de Estevão irrigou o solo do qual cresceria a igreja global. Filipe, um dos 7 escolhidos junto com Estevão, levou o evangelho a Samaria, onde multidões creram. Pedro e João confirmaram este trabalho. A mensagem estava se espalhando exatamente como Jesus havia profetizado. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E então veio o momento que transformou tudo. Saulo de Tarso, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, viajava para Damasco com cartas de autorização para prender cristãos. Na estrada, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando perguntou quem falava, a resposta veio: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O perseguidor tornou-se o perseguido pela graça de Deus. Saulo foi transformado em Paulo, e o homem que aprovara a morte de Estevão tornou-se o apóstolo que escreveria quase metade do Novo Testamento. É impossível não ver a conexão. O testemunho de Estevão, suas palavras, sua morte perdoadora, tudo plantou sementes no coração de Saulo que o Espírito Santo eventualmente fez germinar. Deus usou o fim da vida terrena de Estevão como o início da jornada ministerial de Paulo. A história de Estevão nos leva a reflexões profundas para a nossa própria vida. Quantas vezes estamos dispostos a servir em posições humildes, como ele serviu mesas? Estamos cheios do Espírito Santo a ponto de nossa vida irradiar a presença de Deus? Quando enfrentamos oposição por causa de nossa fé, respondemos com verdade corajosa ou com compromisso covarde? Estevão não suavizou sua mensagem para agradar seus ouvintes. Ele falou a verdade, mesmo sabendo o risco. Nossa geração precisa desesperadamente desta mesma coragem, desta mesma recusa em diluir o Evangelho para torná-lo mais palatável.
Mas junto com coragem, Estevão demonstrou amor radical. Ele amou seus inimigos não apenas em teoria ou palavras vazias, mas na ação concreta de perdoar aqueles que literalmente tiravam sua vida. Este perdão reflete o coração do Evangelho. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Estevão morreu perdoando seus pecadores. Este é o cristianismo autêntico, não uma religião de regras e rituais, mas uma transformação de coração que nos capacita a amar o que é impossível amar em força humana. Quantas vezes guardamos rancor por ofensas insignificantes comparadas ao que Estevão enfrentou? Sua história nos desafia a examinar nossos próprios corações. Outro aspecto crucial do legado de Estevão é sua visão do céu aberto. Em nossos momentos mais sombrios, quando parece que tudo está desmoronando, precisamos lembrar que há uma realidade espiritual mais real que as circunstâncias físicas. Os céus estão abertos. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Não estamos sozinhos em nossas batalhas. Esta perspectiva eterna transforma como vivemos no presente. Se cremos verdadeiramente que esta vida não é tudo, que há glória aguardando os fiéis, então podemos suportar sofrimento temporário com esperança inabalável. Estevão morreu jovem, sua vida terrena cortada no início de um ministério promissor. Aos olhos humanos parece desperdício, mas Deus não mede sucesso como nós medimos. Estevão cumpriu seu propósito. Sua vida breve queimou com intensidade, tal que iluminou o caminho para incontáveis outros. Não precisamos viver 100 anos para fazer diferença eterna. Precisamos viver cheios do Espírito, fiéis ao chamado, dispostos a pagar o preço. A pergunta não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos o tempo que temos. Estevão ensina que uma vida curta vivida em plenitude para Deus supera décadas de existência morna e comprometida. Ele nos desafia a avaliar nossas prioridades. Estamos construindo legados eternos ou apenas impérios temporários? Estamos investindo no reino de Deus ou apenas em nosso conforto pessoal? Estas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias. O exemplo de Estevão também nos mostra que Deus pode usar nossos finais para os novos começos de outros. Sua morte não foi o fim da história. Foi um capítulo que preparou o próximo. Quando sofremos, quando enfrentamos perdas, quando parece que tudo terminou, Deus pode estar plantando sementes que brotarão em colheitas que nunca imaginaríamos. A fidelidade no sofrimento tem poder multiplicador no reino de Deus. Esta é a promessa preciosa para todos que seguem a Cristo. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Cada lágrima, cada dor, cada sacrifício é visto e será recompensado. Se esta mensagem tem fortalecido sua fé e renovado sua perspectiva, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a coragem e o perdão radical de Estevão. Juntos, podemos espalhar estas verdades que transformam vidas e fortalecem a Igreja de Cristo em nossos dias. Hoje, enquanto você reflete sobre a vida de Estevão, permita que sua história faça mais que inspirá-lo emocionalmente. Deixe que ela o transforme praticamente. Pergunte ao Espírito Santo onde você precisa de mais coragem para testemunhar. Identifique relacionamentos onde você precisa exercitar perdão radical. Busque ser cheio do Espírito Santo diariamente, não como experiência única, mas como estilo de vida contínuo. Estevão não acordou naquele dia sabendo que seria apedrejado. Ele simplesmente viveu cheio do Espírito, fiel em servir, corajoso em testemunhar. E quando o momento crítico chegou, a mesma fidelidade diária o sustentou na hora suprema. Nossas escolhas cotidianas nos preparam para os momentos decisivos. Estevão é chamado de protomártir, o primeiro mártir cristão, mas certamente não foi o último. Através dos séculos, milhões seguiram seus passos, pagando o preço máximo por sua fé. Mesmo hoje,
em muitas partes do mundo, cristãos enfrentam perseguição severa. A história de Estevão continua relevante porque o conflito entre o reino de Deus e os reinos deste mundo continua. Podemos não enfrentar apedrejamento literal, mas enfrentamos pressões para comprometer nossa fé, silenciar nosso testemunho, conformar-nos aos padrões mundanos. Em cada uma destas situações menores, temos a oportunidade de escolher o caminho de Estevão. Verdade corajosa temperada com amor perdoador. O nome Estevão significa coroa, e quão apropriado é este nome. Ele recebeu a coroa da vida, a coroa do mártir, a coroa que Jesus prometeu aos que são fiéis até a morte. Apocalipse 2, verso 10 nos diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estevão literalmente viveu seu nome. Cada um de nós tem um destino, um propósito, um chamado. Que possamos, como Estevão, viver à altura do nome que carregamos como cristãos, pequenos cristos, refletindo nosso Mestre em palavra e ação.